Estamos aqui novamente para darmos início ao nosso programa Saúde. Aquele programa que você participa, aprende e assim melhora as suas condições de saúde. Porque, gente, nada como aprender, nada como se prevenir, né, para se ter mais saúde. E hoje o programa é inédito e recebendo uma pessoa que sempre que vem aqui faz muito sucesso, agrada a todos os nossos telespectadores, por sempre falar de assunto que todo mundo tem interesse em saber. Hoje, gente, nós vamos falar sobre gastro, sobre as doenças do estômago, sobre cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia, né, que a pessoa faz para quando precisa emagrecer muito. Vamos falar sobre as doenças do intestino, diarreia, constipação intestinal. Quer dizer, um assunto que eu tenho certeza que interessa a todos. E para falarmos desse importante assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta a presença do Dr. Ricardo Garibe. Dr. Ricardo é médico, já há um tempinho, assim, que já está trabalhando na nossa cidade, por sinal é mocoquense, se formou, estudou e retornou à cidade para cuidar, né, não só dos amigos, mas de toda a população de Mococa e região. Então vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que você também é uma pessoa muito ocupada, né? E sempre que a gente convida, gentilmente aceita estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eliana. Espero corresponder a toda expectativa. E você, como uma colega nossa profissional e uma amiga pessoal, para a gente é um prazer muito grande estar aqui e participar do seu programa, que a gente sabe que é de grande audiência em Mococa e região. Então, gente, vocês que estão em casa já sabem do assunto. Então, quem que não tem, né, aquelas dores de barriga, aquelas dúvidas de cirurgia de estômago, de gastrite, é hoje o dia da gente aprender. E como sempre, vocês vão poder participar pelo nosso telefone, né, que já está aparecendo ali, ó, o 19 3656 4147, e também o nosso famoso WhatsApp agora, viu, Sim. Ricardo? Nós temos um WhatsApp, olha lá, gente, ó, 99547 6879. É um número um pouquinho difícil, né? Mas salva aí no celular de vocês. 99547 6879. Liguem pra gente, mandem o WhatsApp para nós. O importante é vocês participarem. Essa interação que faz a diferença aqui no nosso programa Saúde. Enquanto vocês vão ligando, eu e o Dr. Ricardo vamos conversar um pouquinho aqui. Doutor, eu gostaria assim, que você falasse primeiramente para os nossos telespectadores o que um médico, assim, um gastrocirurgião trata. Quando assim que a pessoa fala assim, eu vou procurar um gastro. No geral, a gente trata as doenças relacionadas ao aparelho digestivo, né? Para ficar um modo mais claro, né? São as doenças que ocorrem no aparelho digestivo desde a boca até o final do intestino grosso, né? E basicamente estômago, vesícula, fígado, pâncreas, intestino delgado e intestino grosso. Esse é o rol de patologias, de doenças que nós, gastroenterologistas, trabalhamos, seja ela de uma forma clínica, né, quando a gente consegue resolver sem nenhum procedimento, através de orientações e de medicamentos, ou através de procedimentos cirúrgicos, em que a gente popularmente falamos que precisamos operar. E me fala uma coisa, doutor, o que vai mais lá? É gastrite, é dor de estômago, assim? Ou são aquelas constipações, aquele pessoal que não consegue evacuar direito? Geralmente o que a gente mais tem em consultório, né, você falou muito bem, são as gastrites, os problemas relacionados ao estômago, né? Então é a má digestão, aquela intolerância alimentar, né? A pessoa que se alimenta, come e não se sente bem, se sente estufada, se sente saciada precocemente, né? Fala, doutor, eu como e me sinto cheio, não consigo me alimentar direito, né? Então esse é o mais comum, né? Eu diria que na sequência seriam os problemas relacionados à vesícula. A vesícula é um órgão muito importante do nosso organismo, responsável por ajudar e facilitar a digestão das gorduras que nós ingerimos, né, e é muito frequente no consultório também. Então,
aparece muito, principalmente pela dieta que a gente vem tendo hoje em dia, né? A gente costuma ver que desde crianças, hoje em dia eu já começo a se alimentar com uma carga muito grande de gordura, os chamados fast foods, né? Salgadinhos, sem querer falar marca, mas são os chips, uma chips da vida e etc. E até nas cantinas escolares, né? A gente vê muito isso, né? As mães, eventualmente mais desinformadas, ao invés de mandar para os seus filhos um suco, uma fruta, uma comida mais saudável, começam desde pequeno a estimular esse tipo de consumo, né? Então, isso gera muito cálculo na vesícula, que é popularmente chamada pedra na vesícula, né? E gera também os problemas estomacais. A gente tem muito problema estomacal, quase todos, na sua grande maioria relacionados à dieta, e diria que ao estresse do nosso dia a dia. Doutor, criança pode ter problema de vesícula? Pode sim, né? Cada vez mais frequente a gente vem observando crianças com manifestações dolorosas, queixas de má digestão e muito relacionadas à vesícula, justamente por essa alimentação ruim, eu diria, né? Muito precocemente, né? Desde criança se estimulando isso. Antigamente não era muito assim, né, Eliana? Você deve se recordar que antigamente nós comíamos muito mais saudável, né? Não tinha tanto essa pressa do dia a dia, essa necessidade eventual da gente correr atrás de dinheiro, correr atrás de emprego, da vida corrida cotidiana, e a gente se alimentava muito melhor. Então hoje em dia isso vem mudando bastante, a gente precisa resgatar esses bons hábitos do passado aí dos nossos avós e até dos nossos pais, porque cada vez mais crianças vêm apresentando esse tipo de manifestação de doença que, teoricamente, no passado a gente só viria em adultos. Infelizmente, é a chamada obesidade infantil, né, doutor? Sim, cada vez mais frequente. Estudos aqui no Brasil, e principalmente em países que a gente sabe que esse American Way of Life, né, que esse estilo de vida americano que os americanos propagaram por todo o mundo, né? De comer fast food, comer só sanduíche, comida com muita gordura, batata frita, refrigerantes em excesso, né? Vem causando e gerando um número alarmante de obesidade, principalmente obesidade infantil. E falando em obesidade, eu sei que a sua grande especialidade, o que você mais gosta de fazer, é cirurgia bariátrica, né? Sim. E muitas pessoas às vezes podem estar acima do peso, se sentindo obesas e falam, será que eu posso fazer essa cirurgia? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa cirurgia e se essa cirurgia bariátrica já pode ser feita aqui na nossa cidade de Mococa. A cirurgia bariátrica é uma opção ao tratamento da obesidade, né? Não são todos obesos que podem ser candidatos à cirurgia bariátrica. Existem alguns critérios muito bem definidos por uma sociedade médica, né? E ela começa, logicamente, pelo peso, né? Pessoas com um índice de massa corpórea muito elevado, geralmente acima de 35 a 40, são potenciais candidatos quando tentaram algumas coisas, né? Tratamento clínico, remédio, dieta, antes disso e não conseguiram perder o peso que precisavam, né, ou que almejavam. É uma opção importante, a gente vê cada vez mais crescendo o número de cirurgia bariátrica, porque os resultados são muito bons. Quando a pessoa, o paciente é preparado, assim como uma equipe multidisciplinar muito bem preparada, composta por nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, educadores físicos, farmacêuticos, pessoal de enfermagem, né? A gente consegue muito resultado positivo, né? Agora, não é uma cirurgia isenta de alguns riscos, não é uma cirurgia isenta de complicações, né? Então precisa, como você falou, né? Que eu me especializei para isso, né? Não só eu, a equipe que a gente trabalha se especializou para isso. Então requer alguns cuidados, requer algumas orientações que são importantes para que a gente consiga obter êxito no final e não se aventurar aí na tentativa até estética, muitas vezes, de se perder o peso, que não é o que a gente almeja com a cirurgia. Mas, doutor, Mococa faz essa cirurgia? A gente tem feito em Mococa já, graças a Deus, com muitos bons resultados, né? Tem um número de pacientes já até que expressivo, né? E para mostrar o potencial da nossa cidade, né? Quer dizer, a gente consegue fazer uma cirurgia de médio e grande porte, num hospital muito bem servido, com um corpo clínico muito bom,
né, com um corpo de anestesistas muito bom, com um corpo de enfermagem muito bom, né, e a gente tem tido ótimos resultados. Então eu acredito que isso cada vez mais cresça aqui em Mococa, né, para que a gente possa agregar essa opção a mais aqui para os nossos pacientes, para os nossos doentes daqui da nossa cidade. Eu acho importante também a gente deixar bem claro, gente, que a cirurgia bariátrica não é operar e acabou. Sim, né? Muito pelo contrário. Né? A cirurgia, eu costumo dizer que é o pontapé inicial de um tratamento muito longo que vem a seguir. Né? Então, esse acompanhamento multidisciplinar, principalmente no pós-operatório, ele é muito importante. Né? E tem uma coisa muito importante, que o obeso, lógico que existe a genética, existe esse perfil de alimentação irregular, existe nos obesos, né? Mas existem também as compulsões alimentares. E elas, muitas vezes, quando são privadas após a cirurgia, né, acontecem desvios que podem se tornar muito perigosos, né? Principalmente para o alcoolismo. Né? Então, esse acompanhamento que você mencionou, ele deve ser feito por pelo menos 5 anos após a cirurgia, né? Que é o prazo aí que a gente acha que a pessoa consegue manter um peso por um tempo determinado e que esse peso não tenda a retornar. Mas eu acho assim que deve ser tão gratificante para o médico, né? Sim, ver aquele paciente obeso mórbido, de repente a pessoa muda a vida, a autoestima, muda a saúde, muda muito, né? Principalmente o público mais, né? O público feminino, né? Isso muda muito, porque a pessoa vem convivendo ali 10, 15 anos, né? Estigmatizada pela sociedade, até muitas vezes dentro de casa, pelo marido ou pelos pais, né? Então isso muda demais a vida da pessoa, e o que a gente vem tendo como experiência é que são mudanças muito positivas. Gente, nós já estamos recebendo bastante ligações, WhatsApp, e agora nós já vamos começar a parte que a gente mais gosta, que é essa interação com o público, né? Responder as dúvidas. E responder as dúvidas. Então vamos lá. Ó. Gente, quem mandar o WhatsApp para a gente, não esquece de deixar o nome, porque a gente não tem o nome da pessoa, né, que está nos ligando. Por isso que é muito importante vocês se identificarem. Mas vamos começar. Ó. O primeiro, uma pessoa anônima, né? Um amigo anônimo nosso. Doutor Ricardo, descobri um hemangioma gigante no fígado. Depois eu gostaria que você explicasse para a população o que é hemangioma, tá? Que mede 19 por 15 por 14 centímetros. Fiz muitos exames de laboratório, alfa-fetoproteína, exame de hepatite, fiz uns 25 tipos de exames. Todos absolutamente normais. Dentro dos valores de referência, nada maligno. Quero saber a sua opinião. É cirúrgico, doutor? O médico disse que não se mexe. Por quê? Porque não está me prejudicando. Gostaria de uma opinião sua. Não tenho dores, só um desconforto, né? Dependendo do que eu como. Muito obrigada. Olha, veja bem, lógico que aqui nós estamos falando em hipótese, eu não o examinei, não o conheço pessoalmente, mas teoricamente o hemangioma é uma má formação vascular que acomete o fígado. Né? Esses hemangiomas geralmente cursam de uma maneira indolente. O que quer dizer? Não vai acarretar problema nenhum para o indivíduo durante toda a vida. Mas, neste caso em específico, né, se for realmente esse tamanho que você está falando, né, ele tem um risco muito grande de se romper. Então, lógico que cada caso é um caso, né, Liana? Porque aqui a gente sabe que medicina, né, mais importante que qualquer exame é o contato pessoal com o nosso doente, o exame físico, né, saber as ansiedades desse doente para a gente chegar a uma conclusão, ainda mais sobre um procedimento tão invasivo quanto uma cirurgia no fígado. Mas, a princípio, está me parecendo que esse hemangioma é muito grande, né? E realmente, hemangiomas maiores que 10 a 15 centímetros, ele tende a ter um risco maior de ruptura, e em caso de ruptura, geralmente o quadro se torna muito grave. Então seria procurar o seu médico, pedir uma orientação e eventualmente até programar um procedimento cirúrgico, porque ele corre risco sim. E muitas vezes, né, as pessoas gostam de ouvir mais de uma opinião, Sim, né, de outros médicos. Ainda mais quando é um caso assim, né, doutor? É importante. Eu me sinto muito, eu me sinto seguro, aliás, até oriento meus
meus pacientes, quando é um caso assim, é um caso difícil, é um caso de difícil decisão, eu até oriento que tome uma segunda opinião, né? Porque a vida é algo muito nobre, né? Então a segunda opinião é benéfica e muitas vezes eu já mudei minha opinião inicial porque um colega deu outra opinião e eu pensei, relevei e falei, não, realmente, talvez a conduta que ele mencionou como correta, talvez seja melhor nesse caso, né? Então eu acho que a segunda opinião é válida. E é importante, quando a gente vai, principalmente, eu acredito em cirurgia, quando a gente vai colocar a nossa vida na mão de uma pessoa que é um ser humano, que é um cirurgião, a gente deve sim ter toda a confiança do mundo de que ele vai fazer o melhor trabalho, né? E a gente tem que ter certeza de que a nossa convicção, a nossa confiança está 100% plena, até para facilitar o trabalho do colega médico. Com certeza, né? Então vamos lá, um WhatsApp pra gente também da Silvinha, lá da Marpim. Silvinha, que é a nossa telespectadora assídua. Muito ela amiga e toda nossa. A família, né? Mandar um abraço já para ela, para dona Odete, para toda a pessoa. Tô devendo, até comentei com meu pai a semana retrasada sobre uma lembrança que eu tô devendo não para ela, para o filho dela, mas eu vou levar lá ainda porque eu tô sem tempo. Mas que o filho dela, não sei se você sabe, está cursando, acho que medicina também. Então eu vou levar uma lembrança para ele. Eu não esqueci não, Silvio. Eu comentei com meu pai que eu preciso ir até você, mas em breve eu arranjo um tempinho e vou lá. Ela é minha comadre agora, viu? Ah, é? Mas vamos lá. Está bem servida de comadre, para os dois lados. Então vamos lá. Ó. Boa noite, doutora Eliana e doutor Ricardo. Parabéns pelo programa de hoje. E sobre o convidado, nem sei o que falar. Que pessoa maravilhosa, um excelente médico e, além de tudo, muito atencioso e carinhoso. Tudo que uma pessoa que procura um profissional precisa. Porque quando a gente está obesa e tem outro problema de saúde, com certeza está com o seu psicológico afetado, encontrar alguém que possa ouvir é muito bom. Parabéns, doutor, por ser essa pessoa maravilhosa. Obrigado, um abraço Silvia. A toda a sua família. Também mando e que mesmo. Deus esteja sempre protegendo a sua família, que é maravilhosa. Obrigado. Pergunto, nós que já fizemos cirurgia bariátrica em tempo, sabemos que temos uma menor absorção de vitaminas. Sim. Né? Qual risco corremos assim, em relação a Zika, a esses vírus? Né? Ele pergunta assim, as vitaminas, vezes que tomamos, cápsulas, essas vitaminas injetáveis, exalam algum cheiro na pele, assim? Sim. Isso espelha o mosquito? Seria uma boa mesmo, hein? Um abraço, boa noite a todos. Silvia da Marfim. Existe algum estudo a respeito disso, eu doutor? desconheço. Muita gente fala, né, que as vitaminas do complexo B podem eventualmente oferecer esse tipo de efeito repelente a insetos, né? Mas eu acho que isso é muito ainda em nível popular, né? Eu não conheço nenhum estudo científico que comprove isso realmente, né? E é o que ela falou sobre a desabsorção do obeso, né? Realmente acontece. Lógico que assim, a cirurgia para obesidade existem diversas técnicas, que não cabe aqui a gente ficar mencionando muito técnica cirúrgica, né? Mas algumas das técnicas que criam um desvio no intestino, né? E realmente esse desvio intestinal faz com que diminua muito a absorção, principalmente das vitaminas, né? Então, por isso que esses pacientes, esse grupo de pacientes, se beneficia dessa reposição de vitaminas, né? Agora, isso não quer dizer que eles são imunossuprimidos, né? Que é a população de maior risco para as doenças virais, né? Que eles são imunossuprimidos ao nível de aumentar o risco para dengue, para zika, chikungunya, etc. Então, uma coisa é a deficiência vitamínica, outra coisa é a imunossupressão, né? Então, a não ser que tenha um grau de desnutrição muito grande, né? Aí realmente a desnutrição causa uma imunossupressão e expõe esse indivíduo ao maior risco. Vamos lá. Boa noite, sou a Kelly. Oi, Kelly, um abraço para você e obrigada por ter mandado o seu WhatsApp aqui para gente. Fiz bariátrica com o senhor, doutor, há 3 meses. Lembrou da Kelly? Ah, Kelly, isso aí. Eu estou muito satisfeita. Tem 2 Kellys, é a Kelly de Aceburgo, provavelmente. Estou muito satisfeita. Já eliminei 27 quilos. Parabéns, o senhor é um ótimo profissional. Muito obrigado, Kelly. Eu que agradeço. E você eu costumo dizer que a Kelly é um
dos maiores... Olha lá que ela mandou antes e depois. Lembrou da Kelly? Não, então é Show, a Miriam Kelly, aqui de Mococa. Show, hein, Kelly? Ó, parabéns, viu? Ela tá muito Olha bem. o antes e o depois, hein? Olha lá o antes, gente, a direita, como ela estava antes da cirurgia. A autoestima deve estar outra, hein, Kelly? Tá assim, que eu vejo, a gente tem, você comentou do grupo de WhatsApp, né? Eu tenho um grupo dos pacientes, né? É lógico, o intuito é se ajudar, né? Conversar, cai cabelo de uma, outra consegue comer uma coisa, a outra não. Então eu sempre tenho notícias da Miriam Kelly, ela está muito bem mesmo, e parabéns, porque não é fácil, né, Eliana? Esse pós-operatório é duro. Ainda mais numa época como essa, Natal, Réveillon, Carnaval, né? Mas ela está muito bem e eu acredito que vai ficar bem por um grande período aí. Vamos lá. Boa noite, sou o Ronaldo Castelli e pratico muito esporte. Tenho hérnia de hiato e a minha pergunta seria se o doutor aconselha fazer cirurgia. Se eu faço a cirurgia ou fico apenas meus remédios, como por exemplo um omeprazol. Rô Castelli, acho que é o Ronaldinho Castelli, que é meu amigo, conheço ele desde de criança. E olha, Ronaldo, veja bem, todo tipo de cirurgia... Explica para o pessoal da hérnia de hiato, Ricardo, o que é isso, né? A hérnia de hiato, quando a gente fala herniação, é uma protusão de uma víscera, né, para algum lugar. A hérnia de hiato especificamente é quando o estômago, que deveria ficar na parte abdominal, né, dentro da barriga, ele protui um pouquinho para dentro do tórax, ao lado dos pulmões, né? Então essa é a chamada hérnia de hiato, quer dizer, o estômago que deveria estar todo dentro do abdômen, uma parte dele vai para dentro do tórax, né? Então essa é a chamada hérnia de hiato. O que a gente não pode confundir é o quê? Existe hérnia de hiato só e existe hérnia de hiato com refluxo. O Ronaldo, por exemplo, deve ter refluxo, porque ele toma omeprazol, etc. Então ele deve estar se incomodando com refluxo. Essa cirurgia, ela tem algumas indicações. Então não é toda a hérnia de hiato e não é todo o refluxo que é de tratamento cirúrgico. Alguns deles o são, né? Principalmente aqueles refratários ao tratamento clínico, que seria o quê? Dieta, atividade física, pessoa com pouco peso ou magra, né? Que esteja num peso normal e que faz tratamento medicamentoso. Nesses casos não há melhora, aí sim, a melhor coisa é se operar, né? Agora, isso é muito restrito, isso vai de paciente para paciente, né? Agora o que a gente sabe, Eliana, até isso entra um pouquinho mais na sua área, vem saindo agora alguns estudos mostrando que o omeprazol, quando utilizado de forma crônica, né, vem abreviando os sintomas de Alzheimer. E essa é uma preocupação, né? A gente não sabe até onde isso vai parar. Então, assim, aqueles pacientes jovens, né, que precisam tomar omeprazol provavelmente pelo resto da vida, né, eu já estou olhando com uma outra cara, né, porque se isso se confirmar em novos estudos mais fortes do ponto de vista assim, de resultados, né, é uma preocupação a mais, né? Porque é um vício da população até. Toma um omeprazolzinho e resolve o problema. Você vai pegar uma receita de um remédio e fala, põe um omeprazol também. Junto, né? Então, você que é na área de neurologia aí, talvez mais para frente vai encontrar casos, né, dessa abreviação de sintomas de Alzheimer por uso indiscriminado do omeprazol. Mas, aproveitando a pergunta do Ronaldo, a Clarice também, lá da Vila Lambari, ela ligou e falou que ela tem gastrite e hérnia de hiato também no estômago. Doutor, essa hérnia não tem jeito assim de sarar sozinha? Ela gostaria de saber, né? E manda um abraço. Clarice, infelizmente a minha resposta é que não, né? A gente sabe que as hérnias, né, elas não regridem, né? Elas podem ser amenizadas, né? Por isso que a gente já falou, uma dieta adequada, atividade física, né? Manter o peso ideal, né? Agora, realmente, ela não regride. Agora, também tem aquilo que eu falei para vocês aqui há pouco, né? Hérnia de hiato por si só não quer dizer que ela seja tão maléfica, né? O pior é a hérnia de hiato com refluxo ácido no esôfago. É quando a hérnia por si só faz com que o conteúdo do estômago, principalmente ácido, né, entre dentro do esôfago e machuque o esôfago, que são as chamadas esofagites. Então essa é a pior.
Vamos continuar então, doutor. A audiência tá boa, hein? Olha lá, show. Boa noite, parabéns pelo programa. Fala para a doutora Eliana que ela está linda. Valéria da Vila Carvalho. Ô, Valéria, quanto tempo que eu não a vejo, hein? Um abraço para você e obrigado. Oi, meu nome é Tatiane, moro na São Domingos. Venho através da minha mãe tirar uma dúvida. Doutor, minha mãe fez recentemente uns exames e constatou sangue nas fezes. Gostaria de saber se isso é problema grave. Não sei se é por causa de hemorroidas, né? Mas o médico pediu para investigar e pediu para procurá-lo. Gostaria de saber se o senhor trabalha em Mococa. Sim, a gente trabalha aqui em Mococa, depois a produção pode fornecer contato, etc., que não é o caso aqui. Mas assim, sangue oculto nas fezes, né, de maneira geral, é uma anormalidade, né? Isso não é normal. Né? Ainda mais em idosa, né? Ainda mais em idosos, né? Agora, assim, quanto a ser grave ou não grave, isso depende muito. Agora, é obrigatório a investigação. Você tocou numa doença aí que eventualmente pode dar sangue nas fezes, que são as hemorroidas, né? Que são doenças com potencial muito baixo de gravidade, né? Mas ao contrário, existem doenças até muito graves, que são as neoplasias, os chamados cânceres, que podem eventualmente dar sangue nas fezes também, né, e que têm um potencial de gravidade maior. Então a melhor coisa, sangue positivo nas fezes, é prosseguir na investigação até a gente chegar a uma conclusão de que não seja nada grave e potencialmente, eu acho que esse deve ser o caso da sua mãe, porque só sangue geralmente não tem tanta gravidade. Geralmente vem associado a outros sinais e a outros sintomas. Mas vamos aproveitar, logo que está falando desse assunto, doutor, Sim. e falar do exame. Porque tem tanta gente que apresenta, às vezes, um sangramento nas fezes e tal, e fala, ó, tem que fazer uma colonoscopia, a pessoa não quer fazer. Tem medo, tem vergonha, tem não sei o quê. Isso não... Eu gostaria que você falasse a eu respeito disso. acho que hoje no mundo que a gente vive, né, e nessa época que a gente vive, esse tipo de pudor não pode existir mais. Né? A medicina está aí cada vez mais moderna, né, para auxiliar. Né? E é um exame que salva a vida. Né? Porque, eventualmente, eu tive um paciente recente, não vou citar nome, pelo amor de Deus, mas assim, isso faz 2 semanas. Sangue nas fezes, fizemos uma colonoscopia e tem lesão no intestino. Né? Então, assim, é um exame que salva a vida. Ele não está aí para causar mal. E médico, eu costumo dizer que médico não tem pudor, né, Eliana? Desse tipo, né? O médico, ele não quer expor o doente, violar alguma coisa do doente, alguma intimidade do doente, porque nós estamos acostumados com isso. Nós fazemos isso o dia inteiro. Né? Então, a pessoa precisa perder esse medo, perder esse pudor, né? Porque o maior vergonha que a gente pode passar é a vergonha da gente não se cuidar. Né? Então, a gente se cuidar, isso não tem pecado nenhum, não tem problema nenhum. Então, tem que procurar, tem que fazer o exame se assim for necessário, né? Porque é a nossa vida. Ó, outro amigo anônimo da gente, né? Doutor, quem tem estômago alto, pode ser um problema? Gostaria que você falasse um pouquinho disso. O estômago alto, né, o termo que nós usamos aqui é o empachamento ou plenitude, né? É aquela pessoa que come e a barriga distende muito, se sente muito cheio, né? Isso geralmente é relacionado a problemas, né? O problema mais comum nesses casos são as gastrites, mas pode eventualmente ocorrer problema de motilidade no estômago, né? O estômago que não consegue funcionar direitinho a ponto de empurrar a comida para dentro do intestino. Né? Então isso pode acontecer. Então isso requer uma investigação e tem tratamento sim, e tem tratamento que melhora em 100% esses casos. Ó, a Vera da Coab 1 diz que ela tem a doença diverticular do sigmoide. Gostaria que você falasse um pouquinho o que é isso e parabéns pelo programa de hoje. A doença diverticular, ela é uma fraqueza na parede do intestino. Eu vou dar um exemplo. Imagine um tubo de PVC. Esse é o intestino. Né? Quando a gente tem algumas áreas de fraqueza ou alguns furinhos nesse tubo, é onde se formam os divertículos, que nada mais são do que saculações, pequenas saculações que saem desse tubo de PVC.
né? Então esse é o chamado divertículo. O divertículo ele é muito comum acima dos 50 anos, né? Está geralmente relacionado a uma dieta pobre em fibras e pobre em água principalmente, né? Mais relacionada a idosos, como já falei, a partir de 50 anos, né? E tem duas complicações principais, eu diria até três, né? A primeira delas são as inflamações. É quando entra um pouquinho de resto de fezes nessa fraquezinha e isso inflama ali, né? A segunda é a perfuração, que essa geralmente é muito grave, né? Requer tratamento cirúrgico. E uma terceira seria os sangramentos. Essa área de fraqueza no intestino é uma área que tem uma irrigação muito grande ali por determinadas artérias e veias que irrigam o intestino e essas eventualmente podem se romper e podem ocasionar o sangramento. Ó, o Tatalo Rota ligou pra gente, vai mandar um abraço para o Dr. Ricardo e para a doutora Eliana. Tatalo, um grande abraço para vocês todos aí da casa Tatalo. De vocês. E mandando parabéns pelo convidado do meu programa de hoje. Obrigado, Tatalo. Um amigo anônimo nosso também. Gente, pode ligar anônimo também. Ligar, mandar o WhatsApp e falar, ó, eu sou anônimo, não tem problema pra gente. O importante é você aprender, né? E tirar a sua dúvida. E fala, doutor, quando que indica a cirurgia bariátrica? E se é perigoso? Já foi muito mais perigoso, vamos inverter a pergunta, né? E isso até é motivo do estigma que existe hoje em dia, né? Muita gente sofreu graves complicações e eventualmente até morte, né? Devido à cirurgia bariátrica. Então, num começo, a gente tinha taxa de mortalidades que passavam de 10%, né? Hoje a taxa de mortalidade de uma cirurgia bariátrica é de 0,5%, quer dizer, não chega nem 1%, né? Por quê? Porque o procedimento se tornou muito mais seguro, a gente prepara muito melhor o nosso doente, o material que a gente usa já é muito mais moderno, né? Então existem alguns riscos, mas que são riscos que são controláveis. Eu diria que hoje em dia uma cirurgia bariátrica, por exemplo, tem muito menor risco do que, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia cardiológica. E o futuro do obeso geralmente é a cirurgia cardiológica por um infarto, por um derrame, etc. Existem critérios muito definidos, né? Também eu acho que é muita coisa para a gente falar aqui, mas assim, basicamente, índice de massa corpórea, que é o peso, quando a gente divide o peso pela altura ao quadrado. Então vamos supor, eu tenho 1,80 m, eu vou lá e multiplico 1,80 m vezes 1,80 m, tem um número lá. Eu pego o meu peso e divido por esse número. Quando esse número dá de 35 para cima, né, já começa-se a pensar em cirurgia bariátrica. Geralmente com 35 é quando a gente tem doenças associadas à obesidade, duas ou mais. Inúmeras doenças, diabetes, pressão alta, hérnia de hiato, refluxo, etc. Né? E basicamente essa é a principal indicação, com 2 anos de tratamento clínico sem sucesso. Então tomou remédio, tratou com nutricionista, tratou com endocrinologista, não obteve resultado, aí está apto geralmente à cirurgia bariátrica. Aproveitando que nós estamos falando de cirurgia bariátrica, já vamos responder para a Margarida também, lá da Coab 2. Um abraço a todo mundo da Coab 2 aí, gente. Doutor, um paciente que fez a cirurgia bariátrica perde muito peso, mas depois de algum tempo ele ganha um pouco, né? Qual que é o normal de ganhar? Geralmente, então vamos lá, vamos pontuar as coisas para não ficar ninguém perdido. Perde peso, quanto que perde? Geralmente as técnicas mais comumente empregadas, né, as técnicas que são as que geralmente eu realizo, né, a gente trabalha 35 a 40% de perda do peso total. Dando um exemplo, a pessoa tem 100 quilos, ela tem o potencial de perder 35 quilos a 40 quilos. Tá? Existe reganho de peso? Existe, né? Até 5% dos doentes podem ter reganho de peso, né? O normal, não existe uma normalidade de reganho, o normal é não reganhar. Agora, esses 5%, eu conheço pacientes que reganharam tudo que perderam com a cirurgia, né? Porque comeram errado, porque não fizeram atividade física, porque aumentaram a compulsão, principalmente por bebidas alcoólicas, né? Então, assim, mas é normal o reganho? Não, não é normal. O normal é não reganhar. Esse 5%
de pacientes evoluem com reganho e isso eventualmente pode reganhar até tudo que perdeu, até mais. É importante falar também que a obesidade, muitas vezes a causa está no cérebro. Quase sempre, né? Quase sempre. Eu já falei também, né? Existem fatores genéticos, fatores ambientais, né? Dieta e tudo mais. Né? Mas geralmente, né? A compulsão alimentar está aqui na cabeça. Né? E se a gente não prepara a cabeça, não adianta a gente ir lá e diminuir o estômago, porque a pessoa vai sofrer e o médico por consequência também, porque nenhum médico quer operar ninguém para que a pessoa não fique bem. Né? Então a gente quer em conjunto o bem comum. A Cláudia da Mocoquinha ligou, né, para dizer o seguinte: a família da dona Edith Passarelli agradece sua dedicação, sua prontidão e competência. Muito obrigado, doutor, por cuidar dela. Tá dado o recado, Cláudia. Um abraço para vocês e tomara que a dona Edith viva bem aí por muito tempo. A Fofa também parabeniza o programa, que nos esclarece tantas dúvidas. Um abraço. Obrigado, Fofa, por estar nos assistindo aí também. Um abraço, Fofa. A Dulce, que da Alvorada, diz que foi diagnosticada com gastrite. Está tomando 2 medicamentos, pantoprazol e bromoprida. Doutor, esses remédios baixos estão abaixando minha pressão, é normal isso? Pode acontecer sim. Né? Tanto o pantoprazol quanto a bromoprida, né, tem efeitos colaterais, né, na verdade são efeitos adversos, né, são efeitos que a gente não esperaria, mas que podem acontecer numa parcela pequena de pacientes, então isso pode acontecer sim. Principalmente eu acreditaria relacionado à bromoprida. A Áurea, vó da Isabela. Então ela disse assim: doutor Ricardo, o senhor foi um anjo quando acudiu a Isabela, que teve uma crise na vesícula. Estava com muita dor. Agradeço à doutora Eliana porque encaminhou para o senhor. Que Deus proteja e lhe dê muita saúde. Um abraço aos dois. Um abraço a Isabela, a Luciana, a todo o pessoal, toda. né? Importante que ela tá boa, né, ela doutor? Tá bem, Falta um retorninho com ela lá, mas depois a gente vê isso. A Sandra da São Domingos diz: doutor Ricardo, é normal ter queimação, dor no estômago quando a gente fica ansiosa? Não, normal não é, mas acontece muito frequentemente, né? O tubo digestivo tem uma relação muito direta com o aparelho neurológico, né? Principalmente psicológico, né? Então a gente sabe que as chamadas gastrites nervosas, né? O nervosismo não é o causador da gastrite, mas ele é o perpetuador e é aquele que piora eventualmente a gastrite. Então por isso que tem muito esse termo, né? Doutor, eu sofro de gastrite nervosa. Bom, provavelmente você tem uma gastrite e o nervosismo a faz piorar muito, né? Então tem muita relação, uma relação muito frequente, né? Mas não é normal. Não é normal sentir dor, não é normal sentir mal, né? Então isso tem tratamento, e nem tem fica que curar. Nervoso, né? Também. Assim, não querendo puxar assim sardinha para o neurologista, mas muitas pessoas às vezes acham que está com problema no estômago e é ansiedade, nervoso. Acha que o coração está ruim, né? E é ansiedade, nervoso. A gente hoje vive num mundo muito louco, né? Essa é a verdade, muito louco, o pessoal quer tudo muito de imediato, né? Acho que não tinha muito isso no passado, né? E lógico, nós médicos temos que nos adaptar, porque cada vez mais essas doenças vão nos acometendo, né? Eu conversei com um colega pediatra, faz uma semana, né? E ele me falando que crianças hipertensas, né? Ele estudou que a causa poderia ser renal, vascular na faculdade, né? E não é, né? Hoje em dia é tudo ansiedade, é tudo depressão, né? A criança tem um estresse dela. Justamente, né? O Pedro do Centro ligou para parabenizar o programa, principalmente pelos esclarecimentos. Um grande abraço ao doutor e à doutora Eliana. Pedro, um grande abraço e obrigado pela audiência, viu? A Mariana, aqui do Centro, gostaria de tirar uma dúvida. Doutor, o que faço para melhorar o meu intestino preso? Como frutas, cereais integrais, bebo água, faço exercício e nada melhora. Mariana, né?
Não, Mariana, lógico que assim, pelo visto, você tem feito tudo como manda a cartilha mesmo, né? Mas eu perguntaria assim, quanto que é comer muita fibra, quanto que você bebe de água, né? Porque quanto mais fibra a gente come, maior tem que ser o consumo de líquido, principalmente água, né? A gente fala que basicamente 2,5 litros a 3 litros de água. Não é fácil tomar tudo isso, é difícil, né? A gente não tem tempo no dia a dia, então a gente precisa deixar aquela garrafinha, aquele copo de água ali ao lado, né? Para a gente ser lembrado a todo momento que a gente precisa ingerir. Agora, assim, se você está fazendo tudo correto e mesmo assim o intestino não está funcionando como deveria, né? Porque também, Eliana, tem muita gente que acha que o intestino é patológico, é doentio, funcionar dia sim, dia não, e não é. Né? Se a gente pegar critérios médicos, até 3 dias não é ainda patológico. Né? Tem algumas pessoas que o ritmo intestinal é um pouco menor mesmo, isso acontece. Mas assim, se você está fazendo tudo direitinho, e mesmo assim não há um funcionamento que lhe cause bem-estar, né, pode haver alguma doença. Né? E nesses casos a melhor coisa é procurar orientação, né, principalmente de um médico que possa lhe ajudar nesse momento. Então vamos lá, boa noite. Sou a Adriana, filha da dona Iraci, Sei. que foi operada pelo Dr. Garibe do intestino. Como o doutor disse, o paciente tem que confiar no especialista que vai fazer a cirurgia. E nós, como família, confiamos. A cirurgia foi um sucesso, graças à sua competência e atenção. O senhor é um ser iluminado, doutor, abençoado. Que Deus te abençoe muito todos os dias. Um grande abraço da família Gonçalves. Muito obrigado. A dona Iraci também fique bem aí um bom tempo, que ela merece. Boa noite, doutora Eliana. Parabéns pelo programa. Sou o Rogério. Ô, Rogério, obrigado. Um grande abraço aí. Continue nos assistindo. Boa noite. Estou gostando muito do programa. Gostaria de perguntar para o doutor se mau hálito vem de estômago ou não. Pode vir sim, né? Uma das queixas também muito frequente no nosso consultório de gastroenterologia, né, é relacionada à halitose, né? E logicamente ela tem algumas origens, né, gastrointestinal, sim. Desde uma gastrite simples, a uma esofagite, a um refluxo, né? Existem patologias orais também que causam halitose. Então faz todo sentido procurar o seu dentista e eventualmente, se não houver melhora, procurar um gastroenterologista para ver se há uma solução e alguma coisa que a gente possa tratar. Muitas vezes vem da língua, né, doutor? Sim, também. Né? Escovar a língua também é muito importante. Escovar a língua, né? higienizar a língua, né? Muita gente esquece, mas é muito importante. O que não pode é querer chupar a balinha, né? Aí que piora tudo, A balinha né? piora tudo, porque só vai perpetuando um problema. Tanto dentista, né? Quanto gastroenterológico. Mas vamos lá, ó. Boa noite. Meu nome é Edson. Sou da Vila Santa Rosa. Minha dúvida é a seguinte. Eu tenho uma queimação no estômago insuportável, até mesmo em jejum. O que pode ser isso, doutor? Isso é uma queixa muito frequente, né? As queimações estomacais, principalmente em períodos de jejum, né? Existem inúmeras doenças que podem causar isso, Edson, tá? Desde uma simples gastrite, um refluxo, até uma doença ulcerosa, né? Que é quando existem as feridas, né, no estômago ou eventualmente até no comecinho do intestino fino, chamado duodeno. Então isso, a melhor coisa é procurar uma orientação para se tentar fazer um diagnóstico. Boa noite. Doutor Ricardo, gostaria de saber se é normal fazer cirurgia de vesícula depois de ter diarreia direto. Retirei a vesícula há 3 anos e depois disso é diarreia direto. Obrigado, do José Carlos. Não é normal, não, José Carlos. Uma pequena porcentagem de pacientes podem eventualmente desenvolver esse tipo de sintoma, né? Que são as diarreias, principalmente após refeições muito copiosas, aquelas refeições que nós chamamos muito gordurosas, né? Mas isso não é o comum, né? E existem maneiras também da gente tentar, pelo menos, amenizar esse tipo de sintoma, né? Então precisa procurar orientação médica, porque eventualmente a gente consegue melhorar isso. Eu não diria curar totalmente,
mas consegue melhorar em grande parte dos casos, e isso acontece em 5 a 10% dos casos. Ó, outro telespectador anônimo gostaria de saber como melhorar, ou se é possível acabar com as flatulências, com os gases, doutor. O que o senhor indica para quem tem gases demais da conta? Geralmente a orientação dietética, né? Uma dieta isenta de algumas coisas que possam causar. Existem algumas doenças, principalmente algumas deficiências enzimáticas, que são muito específicas, né? Não vale a pena a gente comentá-las aqui com muita profundidade, né? Mas essas pessoas têm intolerâncias a algumas coisas, principalmente derivados de carne vermelha e algumas leguminosas, né? E eventualmente o paciente que não sabe disso e tem um consumo frequente desse tipo de alimento pode desenvolver esse tipo de flatulência em excesso, queixas de má digestão, né? Mas que precisam ser exaustivamente examinados para se chegar a um diagnóstico. Boa noite, me chamo Marcela, tenho 29 anos e tenho ovário policístico. Até meus 18 anos eu era magra, hoje peso 96 quilos e sofro muito com isso. Doutor, é indicado cirurgia nesse caso? E se essa cirurgia pode ser feita por convênios? A cirurgia que ela quer saber é a cirurgia bariátrica? Deve ser, né? Deve ser. Deve ser. Existe muita relação entre obesidade e ovário policístico, né? Uma relação quase que direta, né? Tanto que eu oriento meus pacientes que operam de obesidade, né? Eu os oriento a tomar um nível de precaução muito maior em relação ao risco de gestação, porque os hormônios femininos se afloram com uma velocidade muito maior, né? Há o risco de se engravidarem muito mais facilmente, né? E isso, logicamente, melhora um pouco o padrão do ovário policístico, né? Agora, assim, eu não saberia dizer só pelo seu peso, né, que você falou 96 quilos, se isso é indicativo de cirurgia ou não. Precisaria alguns outros detalhes para a gente fazer o índice de massa corpórea, né? Ver se você tentou algumas coisas anteriormente, para aí sim a gente decidir em conjunto se é viável ou não a cirurgia. Mas fato a cirurgia muitas vezes melhora a síndrome do ovário policístico. Outro amigo anônimo. Estou gostando de ver hoje, né? São vários amigos anonimato. anônimos, né? Isso é bom porque às vezes a gente sai na rua e não sabe quem é, né? Pode ser qualquer um dessas pessoas, não é? Eu tenho um neto de 8 anos, doutor, ele tem um intestino muito preso. Força tanto para evacuar que dá até dó. O que poderia fazer para melhorar? A princípio, né, uma dieta rica em fibras, né? E água, né, e doutor? água, muita água, né? Eu costumo dizer que uma dessas fabricantes de pães, né, lá no laboratório onde eu fiz o meu mestrado lá em São Paulo, é um precursor de teste para a indústria, né, tanto farmacêutica quanto alimentar, né? E nós recebemos para fazer uma pesquisa com esse pão. E o que acontecia com o pão? Todo mundo comia o pão e constipava mais, que era um pão super rico em fibras, né? E aí agora, se a gente olhar no rótulo desse pão, tem essa orientação que você falou. Quer dizer, só a fibra sem água piora, porque isso forma uma massa ali no bolo fecal, sem água nenhuma, que ao invés do trânsito funcionar, ao contrário, para tudo, né? Então, a princípio, né, dieta rica em fibra e muita água, né? Existem algumas doenças, principalmente na população infantil, que podem causar esse tipo de sintoma? Existem, né? São os megacólons, né? Que são doenças patológicas do intestino grosso. Mas que isso também precisa de exclusão, esse tipo de diagnóstico, né? Quer dizer, não é comum, é um diagnóstico mais raro, né? Que pode acontecer, mas precisa de uma orientação também para chegar a um diagnóstico. O Chico enfermeiro também ligou para mandar um abraço, parabéns pelo programa. Estavam sentindo sua falta também aqui, viu, Chico, no nosso programa. Obrigado pela participação. Outro amigo nosso, anônimo. Doutor, depois de fazer cirurgia bariátrica, tenho que fazer acompanhamento psicológico? Com certeza, né? Isso é quase que obrigatório, né?
Faz muita diferença quando a gente tem um time multidisciplinar cuidando do doente, principalmente o doente ou paciente bariátrico, né? Então, tanto o nutricionista quanto o preparador físico e o psicólogo, sem dúvida alguma, né, muda muito o curso do tratamento. Então, é obrigatório. Ó, a Maria do Carmo, ela tem 72 anos. Ó, muito obrigado por estar aí assistindo a gente, viu, Maria do Carmo? E diz o seguinte, ó, doutor, tem muita pedra na vesícula. Quase fiz a cirurgia, mas desisti. E abaixo do seio, entre as costelas, agora tem uma hérnia. Tem risco agora de fazer a vesícula e a hérnia junto? O programa está ótimo, estou adorando, muito obrigada. A cirurgia da vesícula, na teoria, né, é uma cirurgia com baixo potencial de complicações, né? É a cirurgia mais comum que a gente faz no aparelho digestivo no mundo inteiro, né? Então o potencial de complicação dela é muito baixo. A gente sabe que as pedrinhas na vesícula podem causar diversas doenças, entre as quais as principais é quando essa pedrinha sai da vesícula e cai no canalzinho da bilis e pega o pâncreas, que é a chamada pancreatite, que é uma doença com potencial teoricamente grave, né? E uma outra coisa que pode acontecer é quando essa pedrinha entope a saída da bilis da vesícula, que são as chamadas colecistites, que é a inflamação na vesícula. Então você já deve ter ouvido falar, Eliana, fulano teve que operar a vesícula às pressas. Por quê? Porque inflamou, né? Então eu recomendaria ela que procurasse um cirurgião da confiança dela, né? E se o risco dela permitir, se o pulmão for bom, se a condição cardiológica for boa, né, que ela faça a cirurgia, que hoje 70 anos, 70 e poucos anos, não é uma tão jovem, idosa, né, é uma jovem senhora, né? Então eu orientaria que procurasse um profissional da sua confiança, porque eventualmente o risco é muito baixo e resolveria talvez um problema mais grave lá para frente. E existe sim a possibilidade, eventualmente, de se corrigir uma hérnia, se for uma hérnia de parede abdominal, junto com a cirurgia da vesícula. E assim, ó, tudo que é feito com calma, com precaução, feitos os exames antes, a evolução tem que tomar cuidado. Aí depois fazer correndo, às pressas, tudo mais complicado. Hoje em dia, né, principalmente nas cirurgias eletivas, né, existe a possibilidade da videolaparoscopia, né, que são aquelas cirurgias que a gente faz por pequenos furinhos, pequenas incisões, geralmente 4 a 5 furinhos, né, e que a recuperação é muito mais rápida, o risco de complicações relacionadas principalmente às hérnias, que a senhora já comentou, são muito menores, né? Existe um potencial de complicação futura muito menor, né? Ao passo que uma cirurgia de urgência nem sempre a gente consegue fazer por videolaparoscopia, ou se a faz por videolaparoscopia, geralmente é um procedimento muito mais difícil de ser executado, né? E logicamente com maior risco. Então ela quase fez. Volte a repensar. Boa noite, doutor Ricardo. Parabéns pelo trabalho. É muito bom dividir os plantões com o senhor. Sucesso, Marcinha, lá do Pronto Atendimento. Márcia, nossa amiga lá do... Vamos dar um abraço pro povo que está trabalhando lá no Pronto Atendimento. Um abraço pro pessoal do Pronto Atendimento. Estaremos aí em breve. Doutora Eliana, gostaria de saber se antes de fazer a cirurgia bariátrica é exigido avaliação psicológica, fazer terapia ou não precisa? É exigido, né? A Sociedade de Cirurgia Bariátrica, né, exige que se tenha laudos, né, de alguns profissionais. Entre eles, o psicólogo é exigido, né, ou um psicólogo ou um psiquiatra, né, um médico clínico, de preferência um cardiologista do coração e um pneumologista da função do pulmão, né, um endocrinologista, né. Muitas vezes a pessoa opera, por exemplo, a cirurgia bariátrica, mas o problema da obesidade é a tireoide, ou é a suprarrenal, etc, né? Então não se pode operar sem que o endocrinologista dê seu aval, que a parte hormonal está tudo em ordem e que não é isso o gerador de obesidade. É importante falar que não pode pular esses passos, Anderson. Não tem como pular, até para a segurança de todo mundo, até do médico que vai executar o procedimento, né? Porque isso você está pondo o indivíduo em risco, né? Fazer um procedimento invasivo, procedimento cirúrgico, que eventualmente não é isento de complicações.
e o problema é, por exemplo, uma tireoide que funciona mal, né, então não é uma boa prática médica. Doutor, falando nisso, você sabe que esqueceu de responder para uma telespectadora que ela perguntou se a cirurgia bariátrica pode ser feita por convênios, né? Sim, hoje em dia, no rol da Anvisa, né, a cirurgia bariátrica é plenamente realizada pelo convênio, né? A obesidade hoje em dia é tratada como uma doença, né? Não é um procedimento estético, muito pelo contrário, né? E ela pode sim ser realizada por convênios. Vamos continuar com o seu fã-clube, ó. Vamos. Boa noite, doutor Ricardo. Agradeço muito pela atenção e dedicação que cuidou do meu pai. Sou a filha do Borginho. Infelizmente, ele não está mais conosco, mas agradeço muito pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Muito obrigado e um grande abraço da Marcela. Grande abraço também, Marcela. Infelizmente a gente tem limitações, né? E o médico nem sempre tem o poder que Deus tem, né? Mas a gente se esforça e, lógico, seu pai foi um guerreiro aí, tomara que ele esteja bem. Boa noite, doutora Eliana. Parabéns pelo tema e convidado de hoje. Quero saber do doutor se é verdade que tomar indiscriminadamente a cimetidina pode ter efeitos graves. Altair, do Conselho Tutelar. Um abraço, viu, Altair? E obrigado também por estar nos acompanhando aí. Ele toma cimetidina. O que você acha disso? Eu acho que não é legal, né? Nenhum remédio, né? Até o omeprazol, que a gente já comentou aqui, que eventualmente todo mundo no botequim da esquina ali dava, toma omeprazol que amanhã você está bem, né? A gente já vai tendo efeitos que são deletérios à saúde. E a cimetidina não é isenta disso, né? Existem no uso prolongado alguns efeitos que não são benéficos à saúde. Então eu, a princípio, pediria para que ele procurasse o profissional da sua confiança, né? E revisse a necessidade dessa medicação e só a tomasse se realmente fosse estritamente necessário. Eu gostei desse aqui, ó. Sou anônima. E tenho vômitos involuntários há 2 anos, né? Que está doutor, pode mesmo assim estar ligado a problemas gástricos? Faço uso de Vonal sempre. Pode, com certeza pode, né? Existem diversas doenças gastrointestinais que podem provocar esse tipo de vômito, né? Eu fico até meio preocupado, porque se ela está vomitando 2 anos, né, deveria já ter feito uma endoscopia, procurado um profissional, né? Porque eventualmente pode sim estar relacionado a algum problema gastrointestinal. E Vonal também não é para ficar tomando não assim é pra direto, ficar tomando, né? O pessoal tem que entender que remédio, se fosse bom, né, não venderia com receita nem em farmácia, né? Venderia em qualquer esquina. Então o remédio tem suas indicações, tem seus efeitos bons, mas vem também acompanhados de efeitos ruins, né? Tanto que se chamam drogas. Ó, a Adriana, filha da dona Iraci, ela lhe mandou outro WhatsApp falando assim, ó, minha mãe fez esse exame de colonoscopia e foi através desse exame que foi feita a cirurgia que citei. E graças a Deus ela está muito bem. Nada como um depoimento de quem fez, né? Para falar para as pessoas que, né? E a dona Iraci, né, que se fale, né? A outra paciente falou de 70 e poucos anos, né? A dona Iraci tem mais de 80 anos. Não vou revelar a idade da senhora não, viu, dona Iraci? Uma jovem de 80 anos. Mas, quer dizer, a idade hoje não é impeditivo para se cuidar da saúde, né? Hoje a gente vive muito mais, a gente consegue ter uma qualidade de vida muito boa, né? Quando a gente faz principalmente prevenção. E eu sempre falo assim, ó, envelhecer não significa adoecer. Sim, com certeza. Ó, meu nome é Paulo Vinícius. Gostaria de dar os parabéns, doutor, pela sua atenção e dedicação que tem a seus pacientes. Fiz uma cirurgia de apendicite. O Paulo Vinícius. Fui muito bem atendido e orientado pelo senhor. Que Deus te abençoe sempre e proteja a sua vocação. Um abraço do Paulo. Ô Paulo, um abraço para você também, que você fique bem. Olá, doutor Ricardo. Sou o Jean de Arceburgo. Gostaria de saber quem tem pangastrite. Pode ficar tomando o omeprazol? Explica para o pessoal o que é
pangastrite. Quando a gente fala pangastrite, nós estamos falando de uma gastrite que pega todo o estômago. O estômago, didaticamente falando, ele é dividido em 4 regiões, não é? Então, quando a gente tem uma gastrite só no finalzinho do estômago, que é uma região que nós chamamos de antro, a gente fala uma gastrite em antro. Quando a gente tem uma aqui no comecinho do estômago, na transição aqui do estômago com o esôfago, é a região que chama cárdia. Então, quando está falando pangastrite, é uma gastrite que acometeu todas as 4 regiões do estômago, né? Não é legal ficar tomando remédio o resto da vida, né? Mesmo porque uma gastrite, dependendo, lógico, do seu tipo, da sua gravidade, do que já vem causando, né? Geralmente 30 a 60 dias de tratamento medicamentoso, mais dieta, né? Uma dieta rigorosa, né? Isenta de álcool, cigarro, anti-inflamatórios, etc., né? Geralmente consegue-se curar uma gastrite desse tipo. Doutor, há 1 ano e meio fiz uma cirurgia de vesícula. Precisei tirar, mas tenho muita dor no abdômen. Isso é normal? Depois disso, sinto cansaço. Também sou um anônimo. Abraço, parabéns, sou um anônimo, mas moro no Jardim Primavera. Então, responde para o nosso amigo lá do Jardim Primavera. Não é normal, viu? Geralmente é o contrário, né? Patologias na vesícula, doenças na vesícula, principalmente a pedra da vesícula, ela causa dor, né? Esse é o principal sintoma dessa doença, né? Então, quando a gente tira a vesícula, o normal é não ter dor, né? Se está tendo dor continuamente, alguma coisa de errado está acontecendo. Bom, boa noite. Gostaria de saber, doutor, qual a diferença entre redução e cirurgia bariátrica? É a Marilda. Isso é a mesma coisa, não é? Cirurgia bariátrica é um termo mais científico, né? Baros é peso, né? Então é a gente diminuir o peso, né? A redução veio muito esse nome por causa de uma técnica que é chamada Fob Capella, que é uma técnica que a gente reduz em muito o tamanho do estômago. A gente tira um estômago lá de 1,5 litro e passa ele para 50, 60 ml. E isso ficou, fiz a cirurgia de redução, né? Mas essa é uma das técnicas só, né? Então não tem muita diferença. Redução, cirurgia bariátrica, cirurgia para obesidade, gastroplastia, são todos o mesmo nome de um mesmo procedimento. A Gabi mandou. Todas as meninas do grupo WhatsApp Bariátricas estão mandando beijos. Obrigado por nos ajudar a conquistar nosso objetivo. Gabi. Ô Gabi, esse programa vai estar na internet, viu? Então as meninas aí do WhatsApp que não assistiram hoje, pois podem assistir, né? No site da TV Direta ou no nosso Facebook, e pode assistir o doutor, pode até pegar o vídeo depois e jogar no WhatsApp para todas as meninas assistirem. Obrigado, viu, Gabi? Um abraço para você. Só tem menina no grupo? Não, tem homem também. Bom. Boa noite. Queria É que geralmente cirurgia bariátrica, o público feminino tem mais gente fazendo cirurgia, né? É porque falou as meninas do WhatsApp, não, né? Mas tem menino também, senão eu vou ficar bravo. Então vamos lá. Então, pessoal do WhatsApp, né? Boa noite. Queria parabenizar pelo programa e dizer que o senhor é um ótimo médico, atencioso. São poucos os médicos assim que ainda honram sua profissão. Um abraço. Obrigado. Também desse amigo anônimo. Tá ótimo. Boa noite, doutora Eliana. Gostaria de saber do doutor qual a diferença entre omeprazol e pantoprazol e esomeprazol. Sei que todos são para reduzir a acidez gástrica, mas tem diferença porque tem diferença no preço, né? Muito obrigada. Tem diferença, né? O omeprazol é um precursor dessa classe de medicamentos que são usados para bloquear a secreção ácida do estômago, né? Então ele começou com essa história no princípio, né? E a partir do omeprazol criando-se variações, né, que realmente são mais efetivas. Agora eu costumo dizer assim, eu não vou usar um canhão para dar um tiro num mosquitinho, né? Então assim, existe indicação de omeprazol para determinadas doenças, e existe a indicação do esomeprazol, que teoricamente é o mais moderno dessa classe, para outras doenças, né? Então cabe ao profissional analisar qual a gravidade da doença
para ditar qual é o melhor medicamento, aquele que nós vamos fazer uso. Né? Às vezes eu brinco com o paciente assim, um é um Fuso, uma BMW, né? Às vezes de Fuso justamente, tá ótimo, justamente. né? De Vectra tá ótimo, né, doutor? E tem diferença, né? A BMW é um pouco mais cara do que o Golzinho ali, né? Mas todos funcionam, né? Todos funcionam, depende da indicação. Às Né? vezes Não tem necessidade, né, de você tomar uma medicação, por exemplo, esomeprazol, que realmente, igual você falou, é muito mais caro do que o omeprazol, por uma coisa que, teoricamente, o omeprazol resolveria. Então, vamos lá. Doutor, a Margarida gostaria de saber se o cálculo, para saber o peso ideal, se não depende da idade. Não, independe da idade, né? Lógico que tem outros fatores envolvidos, como eu falei na classificação e na indicação da cirurgia bariátrica, né? Mas esse cálculo independe da idade, a princípio. Mas isso é um balizador, né, Eliana? Eu falei aqui de, por exemplo, 35 a 40. Aparece muita gente no consultório e fala, doutor, faz 20 anos que eu estou no 34,9. Né? Aí eu costumo dizer, não é isso que vai impedir a pessoa de fazer a bariátrica. Mesmo porque se eu falar para ela, ó, você, e acontece, né? Você não tem indicação de fazer a cirurgia porque você tem 34,99 de índice. E o índice para operar é 35. Né? Porque a pessoa sai ali na esquina e já começa a comer todas as coxinhas que tem, todos os doces que tem. Para ver se chega no 35. Para ver se chega no né? 35. Então quem lida principalmente com convênio, né, os profissionais, sabem que isso acontece. Então esse é um balizador, né? O que eu costumo dizer é assim, quem está no 34,9 é muito mais fácil ele chegar no 35 do que ele voltar lá no 25, que é o saudável, que é o índice saudável, né? Então esse é um balizador, um norteador, que não é só isso que vai orientar se faz cirurgia ou não. Doutor, qual a função da vesícula? E caso ela venha a ser retirada através da cirurgia, como que faz a falta dela? Precisa tomar algum medicamento para substituir a função dela pelo resto da vida? Importante essa pergunta, né? Muita gente pergunta. Tira a vesícula e aí? Porque as pessoas acham quando está com pedra, né? Principalmente o rim, né? O que a gente faz? Vai lá e tira a pedrinha, não tira o rim, né? Mas o rim é um órgão muito mais nobre que a vesícula. E não é só isso, quando a gente tira a pedra, já pensaram nisso, né, no passado, se você tira a pedra da vesícula e a vesícula fica lá, mas a pessoa tem propensão a formar novas pedras, então depois de 6 meses a pedra está lá novamente, né? Então na cirurgia da vesícula se retira a vesícula totalmente, né? E graças à natureza humana aí que é perfeita, né, o organismo consegue se adaptar à falta da vesícula. Ela tem a função, como eu já disse um pouquinho atrás, que é armazenar a bile produzida pelo fígado. Né? Então o fígado produz a bile, manda para a vesícula e a hora que nós comemos, principalmente refeições à base de gordura, ela se contrai e joga a bile lá no intestino para digerir a gordura. Mas o organismo consegue se readaptar com essa bile indo diretamente do fígado ao intestino, sem passar pela vesícula. O João da Santa Rosa diz que trabalha como pedreiro e toma muita água, de 5 a 6 litros por dia. Você precisa mesmo, João, nesse calor nesse que tá sol, trabalhando de pedreiro, né? Mas ele está com a garganta ardendo. Fui ao médico e o médico falou que é refluxo. Pode ser devido a essa quantidade de água que eu tomo, doutor? Essa ardência na garganta? Não, pouco provável. Né? Pode tomar água, né? Pode tomar água. Né? É lógico, se você tiver refluxo e tomar muita água, teoricamente pode eventualmente ter mais refluxo durante o dia. Né? Mas a água gerar o refluxo, isso não. Né? E é muito comum isso, viu, Eliana? Muita gente tem muita dor na garganta, irritação na garganta, né? Aquele chamado o ran-ran, né? Que nós cientificamente chamamos de globus. Mas esse ran-ran, muitas vezes que a gente acha que é da garganta, né? Pode ser refluxo do esôfago. Nosso amigo anônimo disse que come muita pimenta e notou que quando come pimenta e vai ao banheiro, sangra. Doutor, é a pimenta? É verdade que a pimenta do reino é pior? A pimenta do reino é pior e é a pimenta mesmo, né? O nosso tubo gastrointestinal, ele é totalmente composto por mucosa. Mucosa é essa pelinha que a gente tem aqui na boca, né? Essa vermelhinha. Então, quando a gente rela a pimenta aqui na boca, o que acontece? Dói, né? Mesma coisa acontece no esôfago, no estômago, no intestino e eventualmente até o ânus, né? Por isso que sangra, por isso que dói. Então, a pimenta realmente em excesso
maléfica para esses pacientes que existem esse tipo de patologia. Nossa amiga anônima também pergunta, doutor, qual que é a causa dessas bactérias que dão no estômago, que às vezes faz endoscopia, né? A gente fala, ó, tem bactéria. E se tem jeito de evitá-las? Tem jeito de evitá-las, né? Essa bactéria que ela está falando é o H. pylori, ou chamado Helicobacter pylori, né? É uma bactéria que habita o estômago, né? Ela pode eventualmente perpetuar algumas gastrites, né? Principalmente um tipo de gastrite que chama gastrite atrófica e que tem muita relação com o aumento da incidência de câncer no estômago, né? Agora, essa bactéria é muito prevalente, porque essa bactéria a gente pega de água e alimento contaminado. E quem hoje em dia não come fora de casa, não come uma salada fora, não toma água, então ninguém sabe, né? Então, é muito frequente, né? Tem uma prevalência de 70% a 80% na população que tem esse Helicobacter pylori. E a melhor coisa é se prevenir, fazer exames periódicos, né? Porque raramente consegue-se ficar isento da presença dessa bactéria no nosso estômago. A Silvia da Coab 2 diz que o intestino é preso e tem vermes. Doutor, é por causa que o meu intestino é preso que dá tanto verme desse jeito? Ela fala que tem oxiúros, né? Que coça muito. Esse problema vem do intestino preso? Não, eu não vejo relação, eu desconheço a relação entre intestino preso e aumento de verminose, né? Geralmente o que acontece é o contrário, né? Verminose faz com que o intestino funcione de uma maneira até patológica para funcionar mais vezes, né? Até eventualmente diarreias. Então não é comum esse tipo de associação. O oxiúros é uma parasitose difícil de tratar, mas tem jeito, né? Isso, tem jeito, tem tratamento. Sim, né? Tem tratamento. A dona Odete, da Casa Marques, ligou para mandar um abraço a todos, uma boa noite. A dona Odete, ela pode viajar, pode onde está, mas ela não se esquece da gente, né? Um abraço para vocês. Kika Rigobello ligou, agradeço o acolhimento e dedicado a ela e a toda a sua família, atenção e carinho. Doutor, muito obrigada, a senhora e a sua equipe. Dona Kika, a gente fica também, eu mandei uma mensagem pela sua filha, né, mas infelizmente, como eu já falei aqui, a gente não consegue resolver todos os problemas, né, mas fica também a minha mensagem de sentimentos à sua família. Bom, eu gostaria de agradecê-lo, doutor, agradecer ao carinho, à atenção, e eu, assim, fico muito feliz quando a gente conversa com o nosso convidado e a gente percebe essa atenção. Quando eu brinco assim do fã-clube, mas eu acho que é um reconhecimento, sim, né? Lógico. Pela dedicação, pelo carinho, atenção mesmo que você dedica a todos os seus pacientes. Porque muitas vezes a gente sabe do cansaço do médico, né? E viaja, vem de longe, mas não mede esforços para estar sempre aqui, sempre solicitado atender as pessoas, né? E eu acho que isso faz a diferença na pessoa. Sim, né? Essa relação médico-paciente é muito importante, né? E eu gostaria também de terminar mandando um abraço para o seu pai, para o Raul, para a Sirene, para o Norberto, para a Carminha, para a Raulita, para todo mundo, toda. Né? E passo a palavra para que você faça as suas considerações finais. Eliane, eu que agradeço a você, o Robertinho, que sempre são muito carinhosos comigo, com a minha família, né? E a gente ter essa oportunidade aqui de esclarecer dúvidas da população e esse tipo de reconhecimento que a gente tem, que a gente às vezes nem sabe, né, que acontece, e a gente estando aqui é mais fácil das pessoas fazer esse tipo de reconhecimento, é reflexo do que a gente vem plantando, do nosso trabalho, e lógico que eu não espero nada disso, né, eu faço algo que me deixa satisfeito, que eu gosto de fazer, ninguém me colocou na cabeça para ser médico, ninguém me falou para fazer cirurgia, tudo isso foi eu que tomei essa decisão, né? Isso às custas muitas vezes de sacrifício na minha família, desde os meus estudos até a minha família atual, minha esposa Lia, meus filhos Francisco e Maria, porque realmente o tempo é exíguo, né? Eu queria que a semana durasse mais tempo, né? Que eu tivesse mais dias para conciliar o meu trabalho com a minha vida pessoal.
Mas eu agradeço e... Só vou pedir desculpa e pedir licença para te fazer uma... Assim, é rapidinho essa pergunta que chegou agora. Ótimo. Só em respeito ao nosso telespectador que mandou, Pois nós vamos pedir aqui, ó, de um também anônimo, que disse que teve pancreatite, né, por pedra. Certo. Né, e ainda passa mal quando come doce. É normal isso? Eventualmente, dependendo do grau de pancreatite, né, pode gerar algumas insuficiências no pâncreas, né, porque a pancreatite é uma inflamação no pâncreas. E dependendo da gravidade, ela pode eventualmente perder, né, aquelas células do pâncreas que produzem principalmente insulina, né, e suco pancreático. Então, determinados alimentos em que a gente precisa dessas substâncias para se fazer uma digestão mais eficaz, né, pode acontecer esse tipo de sintoma, sim. Ó, outra pessoa que mandou aqui, outra pessoa anônima, né, disse que fez a cirurgia bariátrica, tinha hérnia no estômago. E o médico falou que não era nem para se preocupar mais. Mas há 4 anos de cirurgia voltaram todos os sintomas, principalmente quando espirro. Isso é normal, doutor? É normal, né? Geralmente o que acontece, né? A cirurgia bariátrica ou a perda de peso, não só a cirurgia bariátrica, perda de peso de qualquer espécie, né? Tratamento medicamentoso, dieta, etc., melhora, né, os sintomas de uma hérnia de hiato, né? Mas eventualmente ela pode melhorar num primeiro momento, mas não curar totalmente. Então precisa procurar um profissional ou que fez a cirurgia, ou um profissional da confiança, porque eventualmente tem que se buscar um outro tipo de tratamento. E outra pessoa também anônima, né, disse que fez uma cirurgia bariátrica e tinha uma hérnia no estômago, né? E o médico falou que não era mais nem para se preocupar. Mas após 4 anos de cirurgia, retornaram os sintomas, principalmente quando espirro. Fez a cirurgia lá em Ribeirão Preto, né, com um excelente médico. Aí eu pergunto, doutor, será que tirou ou não a hérnia? Eu acho pouco provável, né? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia grande, uma cirurgia que tem dificuldades técnicas e anatômicas, né? Então eu acho pouco provável que ele tenha feito uma cirurgia bariátrica em concomitância com uma correção de hérnia, mas eventualmente precisa do profissional conversar com ele para ver se foi feito ou não. É porque é difícil a gente falar, né, sem saber, dar né? certos tipos de opiniões. Eu raramente não é fiz esse tipo, já fiz 1 ou 2 casos, né? Mas a gente evita, né? A cirurgia bariátrica, quanto menor tempo ela ocorrer, menores os riscos que o paciente corre, né? Ó, o César Quiles também ligou para mandar um abraço, né? Mandar um abraço abraço para o César e dizer que nós estamos aí, viu, César? Rezando, torcendo para a recuperação do seu irmão, né? Do irmão, né? Do Matheus, que está precisando de muita oração. Sim. Né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Doutor, agora eu gostaria de lhe oferecer uns docinhos. É para as crianças, tá? É para as crianças. Você levar para as crianças e para a esposa lá, tá? Obrigado. Você conhece os doces da Biba? Conheço, né? Excelentes, né? Esse aqui, então, é especial. Esse pé de moça. Agradecer a Biba. Maria e o Francisco que vai gostar. Vão gostar, né? Ó, se eles estiverem assistindo, eles já vão estar te esperando lá no portão, hein? Estão assistindo, sim, com certeza. Então, ó, pai vai levar os viu? docinhos aqui da Biba. Agradecer a Pérola, né? Por estar sempre aqui oferecendo esses mimos aos nossos convidados. Ótimo, obrigado, Eliana, que agradeço. Ó, viu? e mais uma vez, desejo-lhe sucesso. Obrigado. E que você venha de vez logo para a nossa cidade, né? A gente vê que você faz a diferença, o pessoal gosta muito e é de gente assim que a gente precisa aqui. Então, vamos ver se dá certo, sim. Nossa programação é essa, vamos ver se o fluxo da vida ajuda aí a gente. Com certeza. E a todos vocês que ligaram, participaram, nos ajudaram a fazer o programa Saúde. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.